A outra questão que precisamos calcular seria calcular a quantidade de pessoas que tiveram aumento de 10%. Neste caso, então, dentre todas as pessoas que aparecem aqui, eu vou contar apenas aquelas cujo aumento é 10%, ou seja, na coluna 3, o que for 10%, 0,1. Se nós observarmos então o código, observamos que nós já temos aqui o percentual, a princípio, né, de acordo com o valor de cada salário. Então, se esse percentual, se o valor, né, que está aqui na coluna 3 for igual a 0,1, isso é exato 10%, eu vou contar 1. Né? 10% é uma faixa salarial entre 800 e 1.000. Como eu já tenho, então, eu não preciso fazer um condicional baseado no salário. Ok? Eu faço apenas um condicional baseado no aumento. Se esse aumento for 0,1, ou seja, na verdade aqui é o Celsius e 0,3, se for igual a 0,1, eu sei que é 10%, eu conto 1. Então, dentro desse mesmo comando for que eu tenho aqui, eu tenho que criar um contador. Então, conte igual a 1, ele pede a quantidade. E vou fazer simplesmente um comando condicional. Se o Celsius e 3, que é a porcentagem, ponto valor, for igual a 0,1, então o que eu tenho? Eu vou contar 1, né? Conte é igual a conte mais 1. Ok? E aí, end if. Só que eu inicializei meu contador em 1, não é em 1. O contador é inicializado em 0. Então, agora eu posso criar aqui uma mensagem. Então, message, né? 1, por exemplo, igual, né, a quantidade de pessoas com aumento de 10%. É igual, fecho, e comercial, conte. Então, aqui, né, eu vou colocar o VB-CRLF e o message 2. Lembrando que o comando VB-CRLF ou CRLF é para ele pular uma linha, é como se fosse um enter, né? Um enter que eu dou na linha. Muito bem. Aí vamos avaliar então o que ele está fazendo aqui. Se eu colocar lá Sérgio, se eu colocar então 759, tá ok. Ele vai mostrar aqui, a princípio, aumento de 10%, não está nessa faixa. Vamos colocar aqui então um Pedro, está na faixa acima de 800, né? Então 850. Então, vai colocar uma pessoa, né? Então, se eu colocar aqui 870, vamos colocar aqui Carlos, ele vai dar 2 pessoas. Se for colocando, agora ele vai aumentando gradativamente. Então, eu tenho uma relação aonde a quantidade de pessoas que eu quero é dada por essa condição que aparece aqui, né? No caso, eu tenho aqui o percentual de aumento, que é 10%, né? E tenho também a questão de contar quantas pessoas tem esse percentual. É um contador. A mensagem 1 eu mostro aqui, né? Agora, se eu quiser escolher uma célula para mostrar essa mensagem, posso escolher uma célula. Eu coloquei, né, no formulário, mas por exemplo, eu poderia escolher essa aqui, olha, né? É 16, né, 6, ok? 16, 6. Então, eu poderia inserir a mensagem, né, por exemplo, aqui, ó, cells, né, 16,6, ponto valor e uma coluna bem definida, e vou colocar o que? O message 1. Então, ao executar
ao executar a planilha, o formulário na planilha, vou colocar aqui em cima, né? Então vamos colocar só Ana, né? Tem lá 870, ok? Então eu vou mostrar a mensagem, são 6 pessoas, e ele coloca 6 pessoas aqui também, né? Ele já mostra a quantidade de pessoas aqui embaixo, ó. Ok? Se eu for colocando, ele vai aumentando, né, para 7, 8 pessoas gradativamente. Então, eu tenho aqui uma relação onde eu consigo mostrar, né, uma planilha onde eu posso ter, então, uma quantidade de pessoas que tenha aumento de 10%. Eu posso colocar qual é a pessoa que teve o maior aumento em termos de valor, não em termos percentuais, em termos de valor. Ok? Eu tenho então a definição de que o meu aumento é baseado, né, no valor inicial do salário. Ok? O meu salário sempre vai ser a atuação dessa porcentagem em cima do valor inicial. Esse valor inicial eu tenho. Né? E após isso, todas as vezes que eu quiser realizar uma operação, eu posso executar o comando for. Pode ser dentro do formulário, ou eu posso também trabalhar através de módulos, por exemplo. Né? Gerar, por exemplo, um outro botão.